Shalom, igreja, amém? Todo mundo bem? Eu também estou. Glórias a Deus. Quem vê o corpo por fora não vê por dentro. Toda arrebentada, mas preciso pregar o Evangelho de Cristo. Agradecer a Deus dos céus por mais um dia de vida. Agradecer a Deus dos céus pela vida da minha família, da minha casa, da vida de meus irmãos. Agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo, da pastora Simone. Que Deus dê muitos anos de vida para vocês nos conduzirem. E ontem eu estava meditando na palavra e eu vi meu telefone tocar, chamada perdida. Aí o pastor Júnior falou: rapaz, quando o apóstolo ligar, chamada perdida, retornar, você vai pregar. Aí eu fui inventar de ligar para o apóstolo de novo para saber o que era. Se amanhã você vai pregar, eu disse amém. Arrebentado, mas vim, para a glória de Deus. O Evangelho dói. O Evangelho é para poucos. O Evangelho é assim, entendeu? É no momento da luta, da tribulação, quando o nego vê, os irmãos vê vocês sorrindo por dentro, mas por dentro, por fora, por dentro está todo partido. Mas eu preciso ir. Jeremias falou: Senhor, eu não quero mais pregar, mas eu não posso deixar de pregar. Eu preciso pregar. Eu não quero mais profetizar, Senhor, mas eu não posso, eu preciso profetizar para o povo. Quero agradecer também a todos os obreiros da casa, que estão trabalhando no estacionamento, na recepção, os diáconos, evangelistas, presbíteros, todos os pastores. Amém? Deus me deu uma palavra há 2 meses atrás. Eu tenho o costume de dizer que eu fico em um livro só durante 4 meses, meditando na palavra do Senhor. E essa palavra, quem já viu ministrando a palavra de Deus, muito difícil, eu prego uma mensagem no Novo Testamento. De costume, eu sempre vou ministrar o que Deus me dá no Velho Testamento, até chegar ao Novo. E assim Deus falou muito no meu coração. Eu quero, antes de abrir a mensagem, meu pastor Júnior, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Amém? Eu queria que os irmãos... Vou pedir para os irmãos se colocar de pé em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa, aquele que escreveu a Bíblia, escreveu sentado, não foi em pé. Isso é reverência a ele, amém? Abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Atos capítulo 13. Todas as vezes que eu estou ministrando, de costume, eu sempre trago o Salmo, capítulo 3, 5 e diante, diz que dormimos e acordamos porque só o Senhor nos sustentou. Muitos não tiveram o privilégio de estar aqui hoje. Você tem um privilégio de estar acordado. Você tem um privilégio de estar com os 2 olhos. Você tem um privilégio de estar com 2 pernas e 2 braços. 2 ouvidos, uma boca e uma narina para contemplar a formosura do nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos partiram hoje, desceram à sepultura e você está aqui? Pela infinita graça e misericórdia do nosso Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, vamos ler o versículo 13. Versículo 13 até o versículo 14. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge,
que fica na Panfilha. Vamos ver o versículo 14. E eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Vamos ver agora Atos capítulo 16, versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo. Diga Timóteo. Filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Vamos ver agora 2 Timóteo, seu capítulo 4, seu versículo de número 10. 2 Timóteo 4, 10. Aleluias. 2 Timóteo 4, versículo 10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e foi para Tessalônica. Vamos ler mais um capítulo, livro de Filemon, capítulo 1, verso 24. Filemon, capítulo 1, verso 24. Assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores. Vamos ler junto, irmãos? Assim, o Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus... Vamos ler mais um livro. Pedir para a mídia me ajudar em nome de Jesus. Que Deus quer falar nesta noite. Para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Verso 16, por favor. Todavia, por este motivo mesmo, fui concedida a misericórdia, para que a mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstra-se toda a grandeza de sua paciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém usa de forma adequada. Igual modo, sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os... E o quê? Amém? Glórias a Deus. Pode tomar os seus assentos. Para a glória de Deus. Pai, esta é a tua palavra. Te louvo, te agradeço. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Abre os ouvidos do teu povo
assim como o Senhor abriu o meu, corta no meu coração, continua cortando ao meu coração e fala poderosamente com a tua igreja nesta noite. Precisamos de uma palavra tua, Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco nesta noite. Do homem não sai nada se não vier do teu Espírito Santo. Espírito Santo, fica conosco nesta noite. Nos protege, repreende a macumbaria, a feitiçaria, toda a hoste que Satanás tem programado em nome de Jesus Cristo para tentar tirar a concentração do teu povo, que venha cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, em diante, Paulo, na verdade não é Paulo, é Barnabé que conduz a caravana. Paulo, ele é o segundo, Barnabé é o primeiro, porque não era Paulo, era Saulo. Barnabé tem plena responsabilidade de conduzir essa caravana em navegação em pró que o Evangelho de Cristo seja pregado. Nesse capítulo 13 aqui, no livro de Atos, vai falar de um homem que eu não quis ler e não quis comentar sobre este homem. Este homem, ele aparece no Evangelho de Marcos. Neste livro de Atos, ele aparece como João Marcos. João Marcos, nada mais e nada menos, ele é o primo deste homem que era José e passou a ser Barnabé. Ainda nesse capítulo 13, no livro de Atos, Barnabé ainda conduz a caravana e o nome do homem que está do seu lado é Saulo, Saulo de Tarso, aquele homem que perseguia a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos o capítulo 14 do livro de Atos, Barnabé já não aparece mais, porque Marcos abandonou a obra no seu capítulo 13, no livro de Atos dos Apóstolos, e voltou para Jerusalém. Preferiu voltar para o conforto do seu lar. Agora Barnabé assume a responsabilidade e leva consigo o seu primo para uma missão. Há uma discussão, há uma desavença na obra, mas a palavra não deixou de ser pregada. Paulo agora, no seu capítulo 14 em diante, ele segue com Silas. Silas agora é o seu companheiro, porque João Marcos abandonou a obra e na sua segunda viagem, no capítulo 15 de Atos, Marcos quer voltar para a obra e viajar com Paulo. Só que agora Paulo é o líder. Paulo está com a plena responsabilidade de levar o Evangelho a sério, de ser moído pelo Evangelho, de ser castigado pelo Evangelho, de ser caluniado pelo Evangelho. Ele não olhou pelas dificuldades na qual Marcos trouxe para a obra de Deus. Ele continuou olhando para a bússola. E na bússola de Paulo sempre marcava um norte. E esse norte é o norte verdadeiro. No capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo agora vai ter um encontro com seu novo discípulo. A Bíblia fala, o nome desse discípulo se chama Timóteo. A sua avó e a sua mãe já era judia e era crente. Paulo pega Timóteo agora e assume a caravana. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Timóteo, ele disse: Paulo, agora eu estou contigo para o que der e vier. No início da segunda viagem missionária de Paulo, ele está em Coríntios. De Coríntios,
Paulo sai e vai para Acaia, capital de Acaia. Paulo escreve 2 cartas. A primeira carta aos Tessalonicenses. As segundas cartas aos Tessalonicenses. Dali, Paulo ele não para a missão dele pela dificuldade. Paulo dá seguimento a Éfeso. Em Éfeso, Paulo fica apenas 3 anos pregando o Evangelho. Em Éfeso saem 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. O couro está comendo, porque quem sabe a igreja de Coríntios era uma igreja pervertida. E quando você pega o capítulo 1 de 1 Coríntios em diante, você vai ver uma igreja pervertida. Já a segunda carta do livro de Coríntios já é uma carta totalmente diferente. Como assim? A igreja já ofertava e a igreja já dizimava. Entendeu o propósito de Deus. Mas na primeira carta aos Coríntios, não. Na Santa Ceia, todo mundo levava o seu pão e o seu vinho. O povo se prostituía, não tinha compromisso com Deus. E nessa mesma carta de Coríntios, quando pregamos sobre oferta, lemos muito o capítulo 9 de 2 Coríntios, que diz: trazei com alegria. Mas a gente não lê o capítulo 8, versículo 6. Quem está na igreja de Coríntios recolhendo a oferta do Senhor? Um jovem pastor que fez o papel de diácono. Quem é? Tito. Do capítulo 8 em diante, Paulo disse: e Jesus Cristo, se tornando pobre, para que eu e você nos torne rico. Ele fez pobre para que nós fossemos ricos. E nós somos ricos. E às vezes nos preocupando com tanto dinheiro, tanta coisa, esquecemos da obra de Deus. Não passamos nada pela obra. Não fizemos nada pela obra. Que amor é este? Que evangelho é este? Que não pegamos uma cadeia por causa da obra. Não recebemos nenhum açoite por causa da obra. E mesmo assim não pregamos o evangelho. Já estamos de costume sair da nossa casa com a Bíblia debaixo do braço, para ir para a igreja, para o templo. Paulo se preparou 5 anos no templo de Salomão, com Gamaliel. 14 anos na Síria, no deserto. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele volta para Jerusalém. Jerusalém, ele é preso, castigado. Depois de Jerusalém, ele vai para Cesareia. Em Cesareia, ele fica 2 anos sendo caluniado, acusado por causa do amor de Jesus, porque Paulo pregava Jesus, reviveu, ressuscitou. E ninguém estava crendo na palavra de Deus. 2 anos em Cesareia. Por causa de quê? De um evangelho que ele falava que Jesus ressuscitou. Porque ninguém estava crendo nisso. De Cesareia, Paulo vai ter a sua primeira prisão em Roma. No intermédio da sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve 4 cartas. Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. 2 cartas enviadas por Paulo por seu próprio punho. Para quem? O amigo Filemão, que abriu a sua casa para a obra de Deus.
No final da primeira prisão, Paulo vai escrever mais 2 cartas. 2 cartas pastorais. A primeira carta a Tito. A segunda carta, a primeira a Timóteo. Que ele envia ao amado amigo Timóteo. Aquele que ele encontrou no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A primeira prisão do apóstolo Paulo, ele sabia que ele sairia daquela condenação. Deus falou muito no meu coração sobre esta mensagem. Talvez você não tenha entendido ainda a mensagem. Quem está ligado com Deus vai começar a entender o que é que Deus está falando com a igreja. A última carta de Timóteo. Paulo é preso pela segunda vez. Preso e condenado. Ele agora vai escrever a última carta, 2 Timóteo, na qual nós lemos aqui. Quando lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz: Demas me abandonou. Marcos me abandonou. A igreja de Éfeso, da Ásia Menor, todas as 7 igrejas me abandonaram, menos Marcos, que está comigo. Filemão, capítulo 1, versículo 24, acabamos de ler. Tem um tema nessa mensagem. Quem é você, eu, no dia do abandono? Quando a sua mãe e seu pai te colocou dentro de uma casa, dando você como adotado, quem é você? Libera a graça ou você pede justiça? Ou a mágoa está no seu coração até o dia de hoje? Quem é você? Quem sou eu no dia do abandono? E você, eu, temos mágoas até hoje. Eu liberei o meu perdão, porque eu fui abandonado dentro de uma casa. Eu só soube que eu era adotado depois de 25 anos de idade. Prego o que eu estou vivendo. A minha mãe que está me assistindo, eu perdoei ela. Me abandonou. O meu pai me abandonou. Eu conheci o tráfico, conheci os assaltos, conheci tudo, por causa de um abandono. E você, que foi abandonado, já perdoou o seu pai e a sua mãe? Você vive pela graça ou você vive pela justiça? A mágoa está no seu coração ou não? É tempo de você descer a graça que Deus te deu. E Deus falou comigo: quem sou eu no dia do abandono? O seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, os seus familiares te abandonaram. Isaías disse: todavia, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Salmo 27 diz que, mesmo que meu pai e a minha mãe me desampare, me abandone, o Senhor me recolherá no teu pavilhão. E às vezes pregamos tanto, evangelizamos tanto, mas a mágoa, a ferida está dentro do peito. Porque não liberei a graça que Jesus me deu. Porque me abandonaram. Eu tenho graça, mas não dou. Eu dou a justiça. Quem é você no dia do abandono? Quem sou eu no dia do abandono? Deus falou comigo poderosamente. Esse discípulo de Paulo, Filemão, é um homem de Deus. Você vê que
Filemão, capítulo 1, versículo 24. Está os 4 juntos. Aristarcos, Marcos, Demas, que abandonou Paulo, está na obra. E eram cooperadores da obra de Deus. E às vezes deixamos de cooperar, de fazer aquilo para Deus e não fazemos. Se você ver lá na frente, Timóteo, 2 Timóteo 4 e diante, diz que e Alexandre, o latoreiro, também me abandonou, me causou muitos males. Quem é Alexandre? Existia assim um homem. Acorde, irmã, em nome de Jesus. Acorda, irmã, em nome de Jesus. Perde a benção, não. Não perde a benção, em nome de Jesus. Perde a benção, não. Você está no culto ligado com Deus, aí o inimigo vai querer botar uma seta para você dormir. Na hora da mensagem. Você esperou o tempo todo, na abertura do culto. Chegou com dificuldade, com sono, veio do trabalho, glórias a Deus. Agora, na hora da mensagem, o principal, não perca esse alimento. Até me desconcentra na palavra. Que a gente fica a madrugada toda se dando para o Senhor, consagrando. Glórias a Deus. Paulo, ele vai trazer 4 conselhos, a 3 conselhos para o seu amigo jovem Timóteo, porque lemos 3 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito. Essas cartas foram 3 cartas pastorais, que Paulo na masmorra marsmetina separa essas cartas para dar para os seus grandes pastores na obra. E quando Paulo chama Timóteo, ele fala 3 coisas que mexeu no meu coração. 3 coisas. A masmorra era úmida. O povo entrava na masmorra, isso era leproso. Frio, era inverno. Paulo disse, Timóteo, quando vier, depois leia a carta, para não sair do texto. Leia a carta, 2 Timóteo capítulo 4, diante você vai entender o texto. Leia o livro de Atos, capítulo 27, você vai entender o texto. Paulo disse, venha 3 meses antes, porque é inverno, e no inverno ninguém navega. A obra que Paulo ia era navegando, não era de carro. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo no mar, eu vivo navegando, eu sei qual é a dificuldade dessa obra. Em terra é uma coisa, no mar é outra. No mar você não come, você fica com fome. Se você gosta de comer, você passa fome no mar. Porque se você comer, você morre pela boca. Você bota tudo para fora. Porque a própria natureza não deixa. Paulo disse, Timóteo, vem depressa. Traz a capa, os pergaminhos e o livro. Só que, no versículo 8 de 1 Timóteo, Timóteo veio Paulo algemado e queria abandonar Paulo na obra também. E Paulo começa a escrever, em 2 Timóteo capítulo 4, 5 e diante. Sofre, Timóteo, a aflição de um evangelista e faz a obra. Chore, mas não deixe de pregar o evangelho. Mantenha-se no evangelho. Pregue o evangelho. Fique firme no evangelho. Não saia da palavra de Deus. Uma palavra de incentivo para um jovem pastor. Timóteo está em Éfeso, enquanto Tito está em Creta, cuidando da igreja. Paulo foi um exemplo de um homem de Deus. Só que como é que eu posso andar com um homem de Deus, que eu vejo ele no início da caminhada, até agora tomando chicotada, chibatada, e na cadeia preso? Como é que eu vou ficar?
Se você não tiver amor à obra, você volta igual a Demas. Não volte. Não volte. Mesmo que doa, não volte. Mesmo que te castigue, não volte. Você não está vendo, mas está descendo sangue na mão de um homem de Deus. Quando segura o microfone por causa da obra. Aleluia. Glória a Deus. A minha esposa me chama de maluco. O apóstolo sabe também. Não tem trabalho que me peça fazer a obra. Ah, eu vou trabalhar. Ah, eu preciso de dinheiro. Não precisa de coisa nenhuma, você precisa de Jesus. Sem Jesus, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem nada. 7 meses eu estou em Salvador. Era para eu ter viajado há muito tempo. É porque eu quero ficar aqui? Não. É por amor à obra de Deus. Porque já me chamaram há muito tempo para eu viajar. Já passei do tempo de viajar. Mas eu disse, quem está no barco é Ele, é Deus. Não sou eu. Enquanto você se preocupar com o trabalho, se preocupar com o dinheiro, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você não vive. Quantas vezes você já pregou que viver é lucro, viver em Cristo, pregar em Cristo, e que morreria pelo amor da obra também era lucro. Você não está preparado para morrer pelo amor da obra. Se você se apega ao trabalho, você não está preparado a morrer pelo amor da obra. Agora, se você me pergunta, você está? Eu estou. Se o dia for hoje, glória a Deus. Eu sou maluco pela obra. Quem é mais próximo de mim aqui sabe disso. Que eu não levo o evangelho por brincadeira. Eu levo com seriedade. Deus fez tantas coisas na nossa vida, irmão. Tantas coisas. Não era nem para a gente estar aqui. Não era nem para a gente estar aqui. Quantas coisas nós cobramos de Deus. Vou para a casa de Uber. Não tenho vergonha disso, não. Glórias a Deus pelo Uber. Glórias a Deus pelo Uber. Você tem até o carro, mas não vem para o culto. Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus. Quando Deus me tirou das arneiras, pago até hoje. Estou todo arrebentado aqui. Todo arrebentado. Mas eu preciso pregar o evangelho de Cristo. Com ousadia. Se você desistir igual a Demas. Demas, quando desistiu, ele foi para onde? A gente leu aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A gente leu aqui. Por favor, se a mídia puder colocar. 2 Timóteo 4, 10. Porquanto Demas, havendo amado mais o quê? Me abandonou e foi para onde? Quando Paulo sai de Acaia, ele vai escrever as 2 cartas, a 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Se você entender, a primeira carta vai falar da ressurreição de Cristo. A segunda carta de 1 Tessalonicenses é diferente da segunda. Porque quando Demas abandona Paulo, já está na segunda carta. Ele não queria ir para Roma. Ele volta para Tessalônica porque a igreja era desordenada. Como assim? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Os irmãos andavam desordenadamente. Por isso que ele queria lá. Enquanto Paulo estava em Roma. E o couro estava comendo em Roma. Como assim? Anos 61 e 62.
ano 64, depois de Cristo, 66 e 67, o imperador Nero vai queimar os 14 bairros da cidade de Roma e deixar apenas 4 bairros sem ser queimado. Quando ele toca fogo na cidade, diz os historiadores que foram 7 noites e 6 dias a cidade pegando fogo. O único bairro, que não foi incendiado foi o bairro justamente onde o judeu morava. O que foi que Nero fez? Quem era o líder daquela época? Quem era o líder? Paulo. Nero colocou a culpa em Paulo por ter queimado os 10 bairros sem ter queimado. Paulo agora está na cadeia, escrevendo a carta para Timóteo, que nós lemos aqui, em 2 Timóteo, capítulo 4 em diante. Paulo sabia que ele ia ser condenado, ele não podia ir pelo Coliseu, ele não podia ser queimado, porque não existia mais madeira em Roma para queimar cristão. Ele é decapitado, porque ele é um cidadão romano. Por quê? Por causa do Evangelho. Isso é amor à obra de Deus. E lá na frente ele diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E você, eu, temos combatido o quê? Qual é a carreira que nós estamos fazendo? É vindo de casa para a igreja, da igreja para casa? E as almas estão aonde? E naquele grande dia, quando ele perguntar a mim e a você, me mostre a obra das tuas mãos. O que é que você tem feito pela obra? O que é que eu estou fazendo pela obra de Deus? Faça uma reflexão, meus irmãos. Quanto tempo perdido? Você chega na igreja, sai, dá shalom, abraça os irmãos, conversa com os irmãos. E é aquilo que Deus entregou na sua mão para você fazer. Como é que estamos dirigindo isso? Quando Jesus foi crucificado, houve abandono também. Esse Alexandre lá, toureiro, os estudiosos dizem que ele é filho daquele homem que carregou a cruz de Jesus. Quem é o homem? Simão o quê? O homem que carregou a cruz de Jesus. Marcos, capítulo 15, 21. Diz que um certo homem chamado Simão Cirineu, pai de 2 filhos, Alexandre e Rufus. Quando lemos Romanos, as cartas a Romanos, capítulo 16, verso 13, vai dizer que Paulo vai trazer as saudações finais para aquele povo que serviram com maestria a obra de Deus. Paulo disse: saudai-vos a Rufus, é esse irmão de Alexandre, eleito no Senhor, porque a sua mãe, a mulher de Simão Cirineu, tem sido mãe para mim também. 2 salvação, 3 com Cirineu, que carregou a cruz e recebeu a porção dobrada. Só que um saiu. Tem uma notícia boa, uma notícia ruim para você. Me pergunte qual. Ou você segue ou você desiste. A outra ruim, se você desistir, vai estar pior ainda. Porque não tem salvação. O que adianta eu pregar e não ser salvo? E perder a minha vida para o inimigo? Você é privilegiado. Muitos agora estão sendo baleados, estão entrando nos hospitais. Você está aqui, na casa do Pai. Não se preocupe com a dificuldade.
Todos nós temos dificuldade. O pastor tem, o evangelista tem, o presbítero tem, o apóstolo tem, a pastora tem, a ovelha tem. Todos teremos. Filemon tem um escravo. Depois leia a carta a Filemon, um capítulo só. O nome desse escravo de Filemon se chama Onésimo. Onésimo é um escravo. Olha como é que Deus faz. Onésimo abandona Filemon e vai embora. Sério, sério. Lê depois a carta a Filemon. Capítulo 1 em diante. Verso 6 em diante. Só que Onésimo, ele não sabia que naquela época, um escravo que abandonasse o seu senhor, ele seria crucificado e condenado. Observe, isso aqui é forte. Onésimo vai para Roma. Ele é preso em Roma. E cai aonde? Qual é a cela que ele cai? Qual é o pavilhão que ele cai? Junto com quem? O que é que Paulo faz? Palavra. Palavra. Isso aqui é lindo. Essa carta aqui é carta de reconciliação. Carta de reconciliação. Saiu onde ele estava de Filipos e foi para Roma. Abandonou o seu senhor. Chega lá e encontrou Paulo. Paulo disse: Filemon, em meu nome, em minha consideração, Onésimo não é mais o mesmo. É um homem de Deus. É um homem de obra. Quando ele voltar, Filemon, receba-o em meu nome. Porque se ele voltasse sem ser reconciliado, ele ia receber a crucificação dele. O apóstolo Paulo, ele está dentro de uma cadeia, que eu não aconselho que ninguém passe por isso, administrando as igrejas, Icônio, Creta, Coríntios, Tessalônica. E a administração de Paulo, pode ler, ele vai falar sempre da ressurreição de Cristo. Eu não vou me ater aqui não, que é um outro assunto. Demas, no grego, vai falar sobre Demétrio, que era uma deusa que existia naquela época. E Tessalônica é uma cidade portuária riquíssima. Coríntios também. Só que observe que nós falamos aqui que a carta de Coríntios, a primeira carta, é diferente da segunda. A primeira, a igreja é corrupta, a segunda não. A igreja é dizima. Paulo diz: vocês deram a oferta de vocês para Deus e depois para nós, apóstolo. Isso é tremendo, irmão. Eu fico falando, Senhor, eu não tenho medo de falar isso, não, irmão. Tenho medo. Meus liderados, para a glória de Deus, sabem no evangelismo. Falo para todos eles. Evangelismo é obra espinhosa. Vai para o confronto, vai para o combate, vai, não sabe se vai voltar. Tem um líder disposto para dar a cara para bater no confronto. Disposto a ser preso. Disposto a ser chicoteado. Disposto a ser açoitado. Por quê? Pelo amor à obra de Deus. Vai vir dias piores, dias terríveis, que o conforto que eu e você estamos tendo aqui, você não vai ter mais. Vai acabar. Vai chegar um grande dia que Deus vai provar você, quando a arma estiver na sua cabeça. Se você serve ou se você não serve. Quem será você naquele grande dia? Está próximo.
Porque ele já está atualizando a nova Bíblia, que vai sair agora aí. Que vão atualizar a Bíblia. Lá em Dubai já tem um templo, onde tem tudo no templo. Porque o livro de Apocalipse fala claramente que há só um reino, uma só moeda e uma só nação. Isso é profecia que se cumpre. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muitas pessoas que não lê Bíblia, que diz, que a igreja X, o pregador subiu no altar e bateu na igreja. Para com isso, abestalhado. Que ninguém bate na igreja de Cristo. Ninguém bate na igreja de Cristo. Me mostre um que bateu na igreja de Cristo. Me mostre. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida não há de prosperar. Quer ver uma coisa? Eu vou lhe provar. Depois que o apóstolo Paulo morreu, 30 anos depois, Jesus vai aparecer a João na ilha de Pátimo. Só que isso aqui é tremendo. Porque quando Jesus aparece a João, que andou do lado de Jesus, é ele mesmo. Não é o profeta, não. João, que escreveu o Evangelho, é ele mesmo. João está lá na ilha de Pátimo. Jesus aparece para João. Só que quando Jesus aparece para João, Jesus vai aparecer dentro dos 7 castiçais de ouro. E o que é 7 castiçais de ouro? João, a igreja está no meu controle. A igreja é minha. Eu tenho domínio da igreja, João. E quem é que bate na igreja de Cristo? Glórias a Deus. Provérbios 9:9 diz, é bem claro, que dá instrução ao sábio, que ele se fará mais sábio. Ensina o justo o teu caminho, que ele vai crescer em entendimento. Salmo 118 vai falar claramente também que o Senhor nos castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Castigo é doloroso. A palavra é uma palavra boa, uma palavra de incentivo para a igreja, uma palavra para que você não saia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Paulo andou nesse caminho, na verdade e a vida, só tomando chicotada, e preso o tempo todo, e não desanimou na obra. Mas ele pediu amigos, porque o homem, quando está em conflito, ele precisa de amigos. E muitas das vezes não somos humildes para pedir ajuda. Amém? Pedir para se vocês colocassem de pé em nome de Jesus. No dia do meu abandono, meus pais me colocou dentro de uma casa. No dia do meu abandono, eu vivi com uma família que não era a minha família. No dia do meu abandono, eu fiz o primeiro assalto com 12 anos de idade. No dia do meu abandono, eu conheci o tráfico de drogas. No dia do meu abandono, Satanás me castigava. No dia do meu abandono, eu encontrei a Cristo. E você? Para quem viveu é doloroso. Ser cuidado por uma família que não é sua. O silêncio fala muita coisa. Quando você vê um grande homem de Deus, ele nunca vai ficar de cara feia dentro da casa do Senhor. Não fica. Se você chegar aqui e ver o pastor Júnior Maia de cara feia, eu não vejo. Pastor Júnior, as pastoras da casa, porque estão na frente da obra, estão na frente de uma grande obra, na frente de uma batalha. É exemplo. Temos que ser exemplo. Seja exemplo. Vamos fazer um compromisso com Deus a partir de agora? A minha família, para a glória de Deus, com o meu testemunho, foi toda ganha para o Senhor. Então, dê testemunho de crente, não pregue não. Se você não quiser pregar, não pregue não, que Deus prega por você.
O Espírito Santo vai agir dentro da sua casa. No momento de dificuldade, quando mais você esperar, Deus vai entrar com providência. Agora não retroceda, porque se você retroceder, vai ser pior para você. É luta, é dificuldade, seja humilde. Meu irmão, vamos orar junto. Minha irmã, vamos orar junto. Antes de orar,